Irmãos, alguns domingos atrás nós começamos uma nova série de mensagens. Essa série se chama A Mesa com Jesus, as palavras de despedida do Salvador. E hoje nós chegamos ao quarto sermão da série, ainda no capítulo 13. A exposição de hoje se dará tendo como objeto o texto do capítulo 13, versos 31 a 36. Entretanto, nós vamos fazer a leitura, irmãos, desde o verso 21. Então, abra sua Bíblia. Como de costume, nós faremos a tradução, a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Evangelho segundo João, capítulo 13. Leremos a partir do verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, aqui estamos nós reunidos a fim de buscarmos ao Senhor e adorarmos o Teu nome. Somos assim convocados e respondemos, Senhor. Aprove ao Senhor que no culto o Senhor falasse conosco. Nós rogamos como Teu povo, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Que não apenas, Senhor, a nossa consciência seja provocada, mas que ela seja transformada. Ó Deus, que nós sejamos práticos em seguir a Jesus e vivamos do modo como Ele ordenou, imitando os próprios passos dEle. Te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre nos encoraja e fortalece. E a todos aqueles por quem Cristo morreu, o Senhor fala. Mais uma vez, Senhor, age com graça e misericórdia. Confronta o nosso coração. Santifica o nosso coração, a fim de que as nossas ações sejam alinhadas à verdade e agradem a Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é, meus irmãos, a maior virtude cristã?
Qual é a maior virtude cristã? Se você perguntar hoje a 20 pessoas boas qual seria para elas a maior das virtudes, 19 delas responderiam abnegação. Mas se você tivesse perguntado isso a quase qualquer um dos grandes cristãos do passado, ele responderia amor. Vou repetir essa frase, que é de C.S. Lewis. Se você perguntar hoje a 20 pessoas boas qual seria para elas a maior das virtudes, 19 delas responderiam abnegação. Mas se você tivesse perguntado isso a quase qualquer um dos grandes cristãos do passado, ele responderia amor. É dessa forma que C.S. Lewis começa o seu livro chamado O Peso da Glória. Lewis reconhece que a abnegação certamente é uma prática que o Novo Testamento também impulsiona, meus irmãos. Mas ele argumenta com bastante precisão que essa mudança de perspectiva, de que a abnegação seria uma virtude maior do que o próprio amor, não reflete a verdade da Escritura. Perceba, a abnegação foca no indivíduo que se exime de ter algumas coisas. Ela é individual, ela é individualista. A maior virtude não se concentra em eu mesmo me abnegar de determinadas coisas. A maior virtude se concentra em eu mesmo dar-me por outros. Essa é a diferença entre abnegação e amor. Mas o que aconteceu com os cristãos modernos, irmãos? Se você olhar para a história, você verá muitas pessoas abnegadas, algumas muito fora do arraial cristão. Você encontrará pessoas de diversas religiões as quais nós consideramos pagãs, e elas são abnegadas. Mas será que o verdadeiro amor é visto realmente nessas pessoas? O que aconteceu, irmãos, com os cristãos modernos que passaram a pensar em si mesmo como pessoas que devem ser apenas abnegadas? Veja, novamente, a abnegação certamente é importante, mas ela só será saudável se ela for movida por amor. Abnegar-se por amor é diferente de abnegar-se em si mesmo. As pessoas hoje estão individualistas até mesmo nas virtudes, irmãos. Elas querem ser reconhecidas como pessoas que se abnegam de determinadas coisas, mas elas não se doam de fato a outras. Veja, por exemplo, os relacionamentos na igreja, irmãos. Em grande parte eles são meramente superficiais. As pessoas tratam de determinados assuntos com as pessoas da igreja, mas pouco das coisas do coração. Muito pouco. As pessoas vêm à igreja ao domingo, mas elas passam a semana toda fora do relacionamento aprofundado com a comunidade da fé, com a família da fé. Será que nós adotamos uma postura individualista também? É possível ser um individualista no meio de um grupo. É possível ser. É possível. Recentemente eu vi uma balada em que as pessoas estavam todas juntas dançando, cada um com um fone ouvindo a sua própria música. Irmãos, a igreja está parecida com isso às vezes. Cada um está vivendo no seu próprio mundo, quando nós devemos viver sim a vida uns dos outros. É isso que nós devemos viver. O que faremos para que essa postura do nosso coração, não só das nossas ações, mudem? Apenas olhando para a mensagem do Evangelho. É na mensagem do Evangelho que nós encontramos glória, amor e graça. Sobre isso que João nos fala nesses versos, sobre glória, amor e graça. Nós vimos no contexto, irmãos, que Jesus está o tempo todo no controle da situação. Ele não é pego de surpresa com a traição de Judas. De antemão ele conhecia o traidor. E ele havia dito isso em vários momentos. Judas agora sai de cena. E ele não mais encontrará o Senhor até aquele momento em que ele se revelará para todos como o verdadeiro traidor. Em que ele encontra o Senhor no jardim e dá-lhe um beijo para identificar o Senhor. Mas a saída de Judas aqui é repetida, tanto no verso 30 quanto no verso 31,
qual começa a nossa exposição. Quando ele sai, então, o Senhor Jesus se vê numa posição mais confortável para falar agora com os seus amados e com aquele que ele sabe que também os ama. Esse texto nos quer dar a conhecer, irmãos, a glória de Jesus, quer nos levar a cumprir a ordem de Jesus e nos levar a depender da graça de Jesus. Vou repetir, esse texto quer nos fazer conhecer a glória de Jesus, cumprir a ordem de Jesus e depender da graça de Jesus. Nos 3 primeiros versos, João apresenta o primeiro desses pontos, a glória surpreendente do Senhor Jesus, que é aquilo que nós devemos conhecer acerca dele. E em João as coisas são um pouco diferentes, meus irmãos. A glória surpreendente de Jesus é surpreendente porque ela não é vista apenas na ressurreição e na ascensão. A glória de Jesus é vista até mesmo na crucificação. É isso que esse evangelho nos mostra. Jesus agora se sente à vontade para começar o seu discurso, e aqui é onde começa o discurso de despedida. Ele está entre os seus, os fiéis, o inimigo saiu. Então ele começa o discurso identificando-se a si mesmo como o Filho do Homem. Todas as vezes que o título Filho do Homem aparece nos evangelhos, ele aparece como referência de Jesus a si mesmo. É provavelmente o título que Jesus mais gosta de identificar a si mesmo. E essa é a última vez no Evangelho de João em que Jesus usa essa expressão, esse título para se identificar, Filho do Homem. Apenas em um outro lugar no Novo Testamento todo, esse título é usado apenas uma vez, para se referir a Jesus, e não é o próprio Jesus que está dizendo. É lá no caso de Estevão. Quando Estevão está sendo apedrejado, lá em Atos, Lucas narra, ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Percebam, irmãos, no caso de Estevão, o título que ele usa remete a Jesus como juiz e vingador, que recebe a alma de Estevão e virá julgar aqueles que o condenaram. Mas de onde vem essa expressão Filho do Homem? Ela se origina onde? Esse título foi mencionado desse jeito pela primeira vez no livro de Daniel, Daniel capítulo 7. E lá, em Daniel, é uma referência clara ao Messias. Refere-se ao domínio eterno e ao reino indestrutível do Messias. Em Daniel, então, o Filho do Homem é descrito como alguém que vem nas nuvens. Perceba, isso remete à figura não apenas humana dele, mas à figura divina, alguém que vem nas nuvens. O Filho do Homem se tornou um título messiânico de uma figura celestial pré-existente. Note, o que Jesus está dizendo quando se refere aqui a si mesmo como Filho do Homem, é que ele é um Messias divino humano que agora está sendo entregue para a crucificação, mas isso não culmina apenas na sua humilhação, isso culmina na sua glorificação. Como a cruz pode representar a glorificação de Cristo e de Deus, do Filho e do Pai? Porque é isso que acontece na perspectiva de Jesus. E note, irmãos, o Senhor está falando exatamente da sua morte. Ele diz no verso 33, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele está se referindo à morte. Então, ele está falando exatamente da cruz. A cruz glorificará o Filho e o Pai. Demonstrará, manifestará a glória do Filho e do Pai. Mas como isso é possível? Como que a cruz horrenda é possível? Como que a cruz horrenda pode glorificar o Filho? Nós precisamos, irmãos, parar de ter uma visão apenas humanista. A cruz é certamente horripilante. Certamente é horripilante. Mas a cruz é o lugar onde a justiça e a paz se beijam. A cruz é o lugar onde a justiça e a paz se beijam. É isso que diz o Salmo 85:10. Em Cristo a justiça e a paz se beijam. Como isso, irmãos? Como isso é possível? Por que a cruz glorifica o Filho e o Pai? Veja, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Ele não poderia simplesmente, meus irmãos,
perdoar os nossos pecados sem o pagamento voluntário de um indivíduo que pudesse atender satisfatoriamente a sua própria justiça e os seus próprios critérios. Se Deus nos perdoasse sem um sacrifício que garantisse a satisfação da sua justiça, isso seria impunidade, não justiça. Pense em um juiz que, diante de alguém que roubou e assassinou, bate o martelo e diz: eu te perdoo. Você diria que esse é um juiz justo? Claro que não. Você diria que isso é uma grande impunidade. Mas às vezes quando nós tratamos com Deus, nós achamos que Deus tem que simplesmente ignorar os nossos pecados. Irmãos, Deus é santo, santo, santo. E a cruz revela que Deus é santo, santo, santo. Porque Ele não faz reconciliação com o seu povo sem pagar o preço que deveria ser pago. O preço é quitado, a justiça divina é satisfeita, a graça e a misericórdia divina são estampadas na cruz do Calvário, daí a cruz refletir a glória do Filho e do Pai. E perceba uma coisa, por que a glória dos dois? Porque Cristo é aquele que obedece e cumpre perfeitamente a obra que o Pai, e a missão que o Pai lhe deu. Mas o Pai é aquele que se agrada do Filho e recebe a justiça que vem do Filho, satisfazendo. O plano trinitário, o plano da Trindade era conquistar a salvação, irmãos, na cruz. E é isso que está acontecendo. A justiça e a paz estão se beijando. O Senhor é aquele que tem domínio, mas também aquele que amou suficientemente para entregar o seu domínio. Lembre-se, por exemplo, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Às vezes nós focamos nessa história, né, que é um tanto, mostra a coragem do apóstolo Pedro, ele vai lá e corta a orelha para defender Jesus, mas a gente se esquece daquilo que Jesus disse para Pedro. Jesus disse: Pedro, você não entendeu que eu poderia interromper tudo isso aqui? Eu rogaria ao Pai e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está dizendo que Ele está no controle da situação. Ele está dizendo que se Ele quisesse, Ele poderia interromper. A cruz glorifica a Cristo porque nós vemos a sua condescendência amorosa. Cristo não é uma vítima incapaz de se defender. Ele é uma vítima voluntária, que oculta o seu poder para manifestar o seu amor. A cruz manifesta a sua glória, porque mesmo tendo o poder de interromper o processo que o levaria à cruz, ele se entrega para satisfazer a justiça divina e leva pecadores como nós a herdar a glória que é dele. Entenda, irmãos, nós precisamos conhecer, isso é surpreendente. Você deve pensar em Cristo e na cruz de Cristo como algo glorioso, feito por pecadores como nós. Muitos cristãos têm uma visão muito pobre da obra de Jesus. Não sejamos esses, irmãos. Não tenhamos uma visão pobre da obra de Jesus. Não, Cristo não é um homem frágil. Ele nunca foi. Ele é um homem todo-poderoso, que podia parar o processo da sua crucificação em qualquer momento. Mas ele suporta até o fim para satisfazer a justiça divina, a santidade de Deus. E é nisso que a cruz manifesta a sua glória. A primeira lição que nós vimos, irmãos, é que devemos conhecer a glória surpreendente do Senhor Jesus. A segunda é que nós devemos obedecer à ordem amorosa do Senhor Jesus. É isso que é nos apresentado nos versos 34 e 35. Os discípulos, então, não deveriam se preocupar com o Senhor. Jesus começa dizendo da sua glória, dizendo para eles o seguinte: eles não entendiam certamente tudo ainda, mas Jesus estava falando para eles da glória a fim de que eles entendessem o seguinte: vocês não devem se preocupar comigo. Vocês devem se preocupar uns com os outros. É isso que vocês devem fazer. Então eles deveriam crer na glória do Senhor
E se eles tivessem confiança, eles obedeceriam o mandamento. E qual mandamento é esse? O Senhor diz no verso 34, novo mandamento vos dou, porque vos ameis para que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Percebam, irmãos, a ordem de Jesus é acompanhada de um padrão estabelecido. Você não deve apenas amar o seu irmão, você deve amar o seu irmão como Jesus amou você. É isso que o texto diz. É isso que é novo no mandamento. Nós vimos na liturgia o texto de Levítico que diz que o mandamento, que mostra o mandamento de amar, ele já estava lá, ele não é novo. O que é novo? Novo é o padrão com que nós devemos amar. Nós devemos amar como Jesus amou. Era assim que os cristãos primitivos viviam, irmãos. Tertuliano, um autor que viveu no 2º e 3º séculos, escreveu que os pagãos, ao observarem a perseguição dos cristãos, ficavam maravilhados e diziam, vejam como eles amam uns aos outros, como estão prontos até mesmo a morrer um pelo outro. J.C. Riley, que é um pastor anglicano, comenta que a obra de Cristo no mundo prosperaria mais rapidamente se obedecêssemos mais esse mandamento. Não existe outra coisa que o mundo entenda e valorize mais do que o verdadeiro amor. A obra de Cristo no mundo prosperaria mais rapidamente se obedecêssemos mais a esse mandamento, o mandamento de amar. Não existe outra coisa que o mundo entenda e valorize mais do que o verdadeiro amor. Esse tipo de amor é um amor que replica o amor de Cristo, irmãos. E note, ele é um distintivo da fé cristã. É um distintivo do discípulo de Cristo. É uma característica do discípulo de Cristo. Veja o que diz o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem amar seus irmãos com um amor igual a de Jesus. Se você não ama, você não é discípulo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês conhecerão quem são os meus discípulos, vendo se eles têm amor uns pelos outros. Pergunto, e você? Você ama os seus irmãos? Você ama os seus irmãos assim, como Jesus os amou? Mais uma vez o Riley, ele diz, todos os mandamentos do nosso Senhor, de todos os mandamentos do nosso Senhor, esse é o mais abordado, porém o menos praticado. A gente precisa conversar um pouco sobre o amor cristão, irmãos. O amor cristão não é mero sentimento. É claro que envolve emoções, envolve sentimentos, mas as emoções devem ser reguladas pelo amor a Cristo. Isso é uma questão teológica que precisa ser apregoada para o nosso próprio coração. Na igreja você verá pessoas difíceis, a quem você deve amar. Até porque você é uma pessoa difícil amada por Cristo. E como essa é uma questão teológica? Note, se eu amo a Cristo, eu amo aquilo que Cristo fez. Se eu amo a Cristo, eu vou amar aqueles por quem Cristo morreu. Isso não significa que nós vamos ter uma amizade íntima com todas as pessoas, irmãos. Não significa. Mas significa que todos aqueles que são os nossos irmãos são objetos do nosso amor. E o amor não é abstrato, embora ele seja um substantivo abstrato. O amor não é abstrato. Ele é manifesto em ações de serviço e cuidado. Como você sabe que ama? Se você serve e cuida. Se você serve e cuida, como Jesus serviu e cuidou. Um exemplo, claro. O amor de Jesus era um amor santificador. Ele corrigia amorosamente os seus amados. Em alguns momentos ele era bastante duro com eles, irmãos. Mas ele fazia isso por amor. O nosso amor também precisa ser um amor santificador. Todos os crentes são discípulos de Jesus, é o que nós vemos aqui. Se você não é discípulo, então você não é um cristão. Desse modo, você é chamado para amar. E amar é cooperar com o crescimento em santidade do irmão.
Como que você fará isso? Você fará isso ensinando, exortando e consolando. Se você realmente ama, você ensina, exorta e consola. Você ensina o irmão menos experiente, exorta o irmão que errou e consola o irmão que sofre. O amor cristão deve manifestar esse cuidado intencional, irmãos. Isso deve estar claro na nossa consciência. Amor não é aquele calorzinho ou frio na barriga que você sente, ou o prazer que você tem na presença de um e não de outro. Isso não é ruim. Algumas pessoas te trarão mais prazer do que outras. Estar na companhia de algumas pessoas te trará mais alegria do que na de outras. Mas amor não é isso. Amor transcende isso. Amor é cuidado intencional, é cuidado protetor, é exortar o irmão, é andar lado a lado com o irmão, é dar tempo ao irmão, é se doar ao irmão. Os cristãos do passado viviam uns pelos outros. Os do presente são incapazes de fazer uma visita para o irmão que faltou da igreja e eles são incapazes de mandar uma mensagem, irmãos. Os cristãos pararam de compartilhar a vida uns dos outros. Pararam. Agora nós temos regra de etiqueta. Eu vou na casa do irmão só se eu avisar antes. Agora nós somos chiques. A gente só não ama. Não há mais intimidade, irmãos. O que está acontecendo? Os cristãos pararam de compartilhar a vida no dia a dia. Pararam. Eles não estão mais juntos. Eles vêm no domingo, picam o cartão da igreja, batem o ponto. Os mais novos que não sabem o que é picar o cartão é quando você chega no trabalho, você tem que identificar que você chegou no horário. E aí, durante a semana, a gente vive a nossa vida com a nossa família, porque a nossa família é importante mesmo. E a gente não se lembra dos irmãos. Há muitos membros da igreja, irmãos, que não são discípulos de Jesus, por isso que eles não amam. O fato de não amar os irmãos revela a falsa profissão de fé que eles fizeram. Você entende que não tem como amar a Cristo e não amar a igreja? Você consegue entender isso? Quando uma pessoa diz assim, pastor, eu amo a Cristo, mas igreja, aí eu sei da verdade. Não, você não ama Cristo, você acha que ama Cristo. Irmãos, não tem como amar a Cristo e não amar a igreja. Não tem como. Pastor, mas a igreja é difícil, ela tem problemas. Ela tem. E é por isso que Spurgeon dizia, ai daquele que falar das mazelas da noiva de Cristo sem lágrimas nos olhos. Você tem amado a igreja, irmãos? Alguns reclamam que a igreja tem problemas, mas eles não arregaçam as mangas. Eu vou cuidar e servir a fim de ajudar aquelas pessoas, a fim de fazer o nome de Cristo glorificado. Entende? Entenda que nós estamos sendo ameaçados pelo individualismo do mundo, irmãos. Não ceda a essa incredulidade do seu coração que não quer dar um voto de confiança. Porque quando você se nega a dar esse voto de confiança, você não está negando confiar no seu irmão. Você está negando confiar em Cristo. Porque Ele morreu, não só por você, mas por todos os eleitos. E eles também devem ser objeto do seu amor. Doe os seus dons, seu tempo, seus bens. Partilhe a vida dos outros e deixe os outros partilharem da sua vida. Viva a ordem amorosa do Senhor e assim você será um discípulo de Cristo maduro. Irmãos, considerando que essa é uma das mais importantes ordens de Jesus, nós podemos dizer que um cristão maduro não é definido pela quantidade de conhecimento que ele tem. Um cristão maduro é definido pela quantidade de amor que ele tem. Um cristão maduro não é conhecido, não é definido pelo conhecimento bíblico teológico meramente. Um cristão maduro é definido pelo quanto ele se dispõe a se dar ao outro, porque isso sim é imitar a Jesus. Isso sim é imitar a Jesus. Essa é a lição e a ordem de Jesus para nós, irmãos. Nós vimos nos primeiros 3 versos a glória surpreendente do Senhor. Depois, por último agora, vimos nos versos 34 e 35 a ordem amorosa do Senhor.
E agora, nos versos finais, 36 a 38, nós veremos a graça paciente do Senhor Jesus. A graça paciente do Senhor Jesus. Jesus havia dito que ele ia para um lugar e os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Então, mais uma vez, o impetuoso Pedro não ficou satisfeito. Então, ele questiona Jesus de novo. Do mesmo jeito que ele havia feito há pouco no lava-pés. Agora ele inquire Jesus sobre o lugar que ele vai. Ele deveria ter entendido que o Senhor não ia falar. Que o Senhor estava falando com um certo enigma. Mas o lugar que o Senhor ia era a cruz. Os discípulos não poderiam seguir a Jesus nesse tipo de morte que ele teria. Não poderiam. Irmãos, não se trata da natureza da morte, a crucificação. O próprio Pedro, ao que tudo indica, a história diz, foi crucificado. Não é a natureza da morte a crucificação. Trata-se da razão da morte a expiação. Os discípulos não poderiam seguir Jesus nisso, porque só ele poderia pagar pelos pecados do povo. Os próprios discípulos dependiam da obra de Jesus. Porém, com a pergunta de Pedro, o Senhor, graciosa e pacientemente, responde mais uma vez: Pedro, para onde eu vou, não podes me seguir agora, mais tarde você me seguirá. Note, irmãos, Jesus disse pacientemente que Pedro seguirá depois. O que Pedro deveria fazer era apenas confiar. Mas o Pedro não consegue se segurar. Ele não consegue. Então ele insiste com Jesus. Ele diz: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha própria vida por ti, Senhor. É o que ele diz. E mais uma vez o Senhor Jesus, que sabe tudo, paciente e amorosamente responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E aqui Jesus prediz que Pedro negaria no exato momento em que Pedro honestamente acredita que ele é capaz de dar a vida por Jesus. Irmãos, Pedro está sendo sincero. Ele não é falso. O apóstolo Pedro pode ser acusado de muitas coisas, mas não de falsidade. Ele está sendo honesto. Ele realmente acredita que daria a vida pelo Senhor. E o Senhor diz que no exato momento em que ele acredita que daria a vida, daqui a algumas horas, ele vai negar 3 vezes o Senhor. Mas perceba uma coisa, o Senhor não disse que Pedro não morreria por ele. Ele perguntou: você vai morrer por mim? Ele apenas levou Pedro à reflexão. A morte que Jesus morreria, irmãos, certamente só podia ser realizada por ele mesmo. Mas mais tarde, o impossível, covarde e fracassado Pedro morreria por Jesus como corajoso, vitorioso. Mas antes disso, Jesus precisava morrer por ele. Você também pode morrer por Jesus. Pode. Mas só porque Jesus morreu por você. Você pode fazer isso. Pedro realmente acreditava que ele morreria por Jesus. O problema de Pedro, como nós dissemos, irmãos, não era a falsidade, a desonestidade. O problema de Pedro era a ignorância acerca da própria fraqueza do seu coração. Esse era o problema de Pedro. Os homens cometem grandes pecados quando eles pensam que são incapazes de cometer esses pecados. Pense aí, qual pecado você seria incapaz de cometer? Pense aí. Pode pensar no mais perverso, aquele que você está na internet e vê lá e fica indignado. Sabe? Você tem pecado suficiente para cometer isso. Se você não consegue entender isso, você não tem uma visão correta de si mesmo. Assim como Pedro não tinha. Irmãos, existe profunda fraqueza em nosso coração. Assim como Pedro, nós podemos achar que faremos grandes coisas pelo Senhor. Senhor, eu morrerei pelo Senhor. Mas nós somos mais fracos do que a gente gosta de afirmar que é. Mais fraco. Eu já vi cristãos
dizendo assim, eu queria que tivesse uma perseguição, porque aí a igreja ia ser purificada. E você acha que a graça de dizer que Jesus é o Senhor, diante de algozes que estão com uma faca no seu pescoço, vem de você mesmo? Você acha isso? Você não conhece a sua própria fraqueza. Como Pedro não conhecia. Não conhece. Irmãos, nós precisamos perceber que dependemos da graça paciente de Jesus. Nós não podemos oferecer a Ele a nossa vida, sem que a gente se satisfaça na vida dele primeiro. Nós somos completamente dependentes da graça paciente de Jesus. E saber a nossa fragilidade é o primeiro passo para que a gente corra à graça de Jesus. Não me entenda errado. Eu não estou dizendo que nós sempre vamos pecar e nenhuma transformação significativa vai acontecer em nós. Eu não estou dizendo isso. Isso não é verdade. Jesus morreu para perdoar as negações de Pedro e as nossas, mas ele também morreu para nos levar a uma posição de graça que nos garante sairmos da tolice para a sabedoria, da covardia para a coragem, do individualismo para o amor ao próximo, do medo para a fé, do orgulho para a humildade. É isso que Cristo conquista. Depois da ressurreição, o Senhor veio e confrontou amorosamente a Pedro. Lembre-se, lá no final do Evangelho de João, João capítulo 21, o Senhor Jesus se encontra com Pedro e diz, Pedro, tu me amas? O Pedro que dizia que ia morrer por ele, Pedro, tu me amas? E o Pedro, humildezinho, já quebrado de coração, responde, Senhor, eu te amo. Mas o Senhor insiste e pergunta a segunda vez para ele, Pedro, tu me amas? E ele, quietinho, diz, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor não se deu por contente também. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou para ele 3 vezes. E ele pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Então, Pedro responde, quebrado, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro é um amante, irmãos, de Jesus, mas ele é um amante quebrado que depende da graça do Senhor. Depois de conhecer a sua própria fraqueza e a sua dependência completa do Senhor, então o Pedro pôde morrer pelo Senhor. Ele pôde morrer. Ele pôde se tornar corajoso. Ele foi levado à cruz. De acordo com a história, a Bíblia não fala da morte de Pedro. E ao que os historiadores dizem, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Irmãos, sabe por que Pedro chegou nesse nível? Porque ele era um grande homem? Não. É porque ele era um quebrado, que dependia da graça de Deus. E é isso que nós somos. Nós somos traidores, que devemos ser quebrantados, para receber a graça e o amor desse Deus que em Cristo revela sua glória, seu amor e a sua graça. E grande é o amor do Senhor, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nós precisamos ser impactados pela visão da glória do Filho do Homem. Senhor, nós não queremos esperar aquele dia do juízo em que o Filho do Homem virá na sua glória para julgar o mundo, para reconhecer a grandeza e a glória do nosso Salvador. Nós queremos reconhecer e adorar ao Senhor, Senhor, até mesmo pela glória manifesta na cruz, na qual a tua bondade, misericórdia, justiça e santidade são reveladas, ó Deus triuno. Ó Senhor, nós queremos ser tão impactados por essa glória, a fim de vivermos
amando-nos uns aos outros, em verdade. Que o nosso amor se manifeste em serviço e cuidado, Senhor. Em dar-nos a nós mesmos, em priorizarmos os irmãos. Nós não queremos ser meramente abnegados, mas queremos amar uns aos outros, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor nos santifique, nos faça maduros e nos faça crescer em santidade, Senhor. Mas jamais nos deixe esquecer da nossa dependência completa do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós reconheçamos essa dependência completa da Tua graça, Senhor. E que encontremos no Teu profundo amor tudo aquilo que nós precisamos. O que nós podemos fazer, Senhor, para amar, se não olhar o Deus que ama? Que o Teu nome seja louvado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.